Uma lembrança, um sonho, um trauma e até mesmo as coisas mais simples da nossa rotina. Tudo pode ser inspiração para transformar o nada em arte. Essa convidada sentada aqui hoje mostra, no entanto, que a arte não vem simplesmente do nada, viu? Dentro de todo o processo artístico tem muito estudo, dedicação e o desejo de sempre se conectar com o público. Hoje o TH entrevista a artista visual e curadora Gabriele Lois, que recentemente estabeleceu uma bem-sucedida parceria na exposição Vinha dos Deuses, Desta Água Beberei, e vem aqui para falar sobre seus trabalhos mais recentes e sobre a arte em geral, um assunto que a gente nunca se cansa de falar. Seja bem-vinda, Gabriele, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Então, vamos começar falando sobre o que caracteriza a curadoria. O que é ser curadora? Bom, ser curadora vai muito além de curar, que seria cuidado com o trabalho. A gente trabalha na conservação e na preservação da obra de arte, mas não somente do resultado final, mas como todo o processo artístico, desde a concepção da ideia até o resultado final. Então a gente alinha esse conceito para criar uma unidade de mostra e trazer para o público o resultado desse trabalho. Mas vocês trouxeram esse conceito do vinho também para cá, para a região amazônica, né? Porque existem referências sim. do artista. O artista, ele é um artista que trabalha aqui, tem um processo muito longo com a história daqui, e ele traz a questão da vinha dos deuses, né? Que é não só a questão da uva ali, do vinho, mas todo um conceito geral acerca do vinho. Traz a questão da história do artista com a relação do chá de daime, que ele é da união do vegetal, ele é da religião, e eles tratam o espiritual ali como se fosse um vinho. Então seria a vinha dos deuses. O que seria a vinha amazônica? Então seria o chá feito a partir das raízes e que é tratado espiritualmente dentro da religião que ele pratica. Sim. E especificamente dentro dessas obras produzidas por ele, muitas tiveram composição do próprio vinho, né? Ele pintou ele fez utilização de vinho, fez utilização de café, então tem todo um percurso que ele correu. E ele também revisitou obras que ele já tinha feito. Então ele fez uma modificação. Então ele adicionou sombra, adicionou uma cor ali, tudo utilizando vinho, café, nanquim, aquarela, aguada. Tudo isso feito justamente para a gente alinhar o conceito da exposição e aproveitar o espaço ali sobre vinhos e trazer toda essa concepção. Sim. E, Gabriele, ser essa intermediária entre galeria e artista é difícil? É complexo? Como é que funciona na sua perspectiva? É um pouco difícil porque a gente está ali representando não só... Assim, eu sou artista visual, né? Sim. Então eu entendo bem o lado artístico, mas a gente, em questões de galeria, a gente trabalha com o mercado da arte, que é uma coisa completamente oposta ali ao fazer artístico, né? Claro que o artista ele não produz pensando necessariamente na venda do seu trabalho. Sim. Ele produz de forma intrínseca ali as suas ideias, os seus alinhamentos. Então acaba que ser um artista visual e trabalhar com a curadoria, isso me aproxima mais do trabalho artístico, mas ali sempre pensando na organização, no processo, e é muito mais respeitoso, assim, porque eu sei bem como é estar em ambos os lados, mas é tudo muito alinhado com o artista, muito alinhado com a galeria, porque a gente precisa entregar um trabalho que ele seja tênue, que seja retilíneo, então é muito importante trabalhar com muita clareza ali, com muita conversa, e muito fechado todas as questões. E o que se deve considerar nesse processo para além da vontade do artista? A gente tinha falado um pouco sobre a questão do público-alvo. Você acredita que aqui em Manaus tenha um público-alvo voltado para o segmento das artes como um todo? Existe algum tipo específico que as pessoas gostam mais? Hoje a gente tem uma questão muito forte assim, da arte. É claro que até na universidade a adesão às artes visuais ela diminuiu bastante. Assim. A questão ela é muito, muito cultural, que hoje a gente vê como artista não uma pessoa que está ali ganhando muito dinheiro, que está ali muito rica, assim. É um trabalho que se alinha ali o capitalismo, assim.
E a gente precisa ir cedendo. E esse ceder do fazer artístico que complica, assim. Você não tem como... Hoje eu tenho muitos amigos, assim, que são artistas, mas eles são médicos também. Eu sou artista, mas eu tenho uma segunda profissão, porque não é fácil ser remunerado por aquilo. Torna tudo muito mais complicado, Sim. né? Mas enquanto pessoas que consomem a arte, assim, sim. não só que produzem, o que você acha? Bom, hoje a gente tem um público, assim. Óbvio que, assim, a arte, ela tem um parecer de não acessibilidade, assim. Se você fala, vamos numa galeria, você entende que não é todo público que vai a um museu, que vai a uma galeria, porque não tem interesse. Isso é uma problemática que a gente precisa contornar. A arte é para todo mundo. Sim. E esses espaços, eles geram esse conflito, assim. Por exemplo, eu não posso ir ao museu, eu não sei como me portar em um museu, eu não sei como me vestir em um museu. Isso acaba que dificulta o acesso das pessoas aos museus e às galerias. Então, existe um público-alvo, eu tenho certeza que várias pessoas se interessam por arte, que elas têm, mas é difícil, assim. E é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando, porque a nossa cultura, ela tem que permitir isso. Então, tem que ser levado a arte para espaços públicos, tem que ter arte em periferias. Assim, vários projetos hoje, eles têm esse intuito e eles contemplam essas pessoas, mas é para além, assim. A gente precisa despolarizar os lugares de arte. E você acha que falta investimento por parte do poder público? Bom, é um pouco difícil falar disso, porque, assim, há um investimento, existe, mas, assim, é muito difícil captar essas pessoas. E, como eu falei, a gente precisa despolarizar os lugares de acesso à arte, assim. Não é possível, por exemplo, que uma pessoa que more nas áreas mais periféricas e mais longe, mais distantes do centro, chegue nesses lugares. Então, é até difícil chegar até lá. Então, assim, você imagina, assim, vou num museu. Qual é o meu tempo de museu? Qual o tempo que eu tenho para observar essa arte? Tenho 1 hora, e aí eu vou me deslocar por 2 horas para passar 1 hora num local. Assim, não é convidativo. Então, a arte, ela precisa ir para esses lugares e não as pessoas vir até a arte. Então, o público-alvo, ele precisa aumentar. Hoje, o nosso público-alvo de artes, quem que é? São pessoas que estudaram arte, são pessoas que têm interesse. É muito nichado, porque são pessoas que têm acesso, assim. Vou ali, passo 1 hora ali e ok, vou para outro lugar, sigo. Mas e as outras pessoas? Então, acho que é muito uma questão social, uma questão cultural e uma questão das pessoas acharem que elas não têm esse acesso. E como você lida, por exemplo, com diferentes estilos e abordagens dentro de um processo de curadoria? Porque a gente está falando especificamente agora sobre, pelo menos na minha visão, eu posso estar equivocada, mas sobre uma exposição exatamente muito voltada para um grupo específico de pessoas, né? Ele é professor, artista, já está aí há muito tempo no mercado, né? Então, você já trabalhou em outras exposições diferentes, com outros propósitos? Eu trabalho com várias propostas, assim. Hoje eu estou numa galeria como curadora. A Galeria Manaós. E dentro da galeria, a minha proposta é realmente ser mais nichado, assim, para pesquisadores, mestres da universidade, professores, críticos da arte da cidade, mas é mais voltado mesmo para esse nicho, estudantes e etc. Mas eu já trabalhei em outros projetos em que a gente buscava não somente como curadora, eu buscava também mostrar para o artista o processo, o papel dele, o papel que ele pode exercer e o respeito que ele tem que ter dentro de exposições, assim. Porque a gente vê muito artista que está ali pela exposição, mas não tem a proposta de vender o seu trabalho e está ali só pela exposição, assim. Mas não, a gente precisa de respeito dentro da área artística. O mercado, ele está ali para que a gente respeite ambas as partes, tanto o artista quanto a galeria. E trabalhar nessa questão de curadoria para que o artista entenda ali o papel dele. A gente criou um evento, a gente buscava acessibilidade, era um evento de baixo custo, a casa era cedida, então
ele era todo formado para que a gente trouxesse essas pessoas de longe e que elas pudessem curtir aquele momento. Então, é trazer não só a questão cultural da arte ali na parede, bonitinha, mas a gente trazia batalhas de rap, trazia artistas da periferia mesmo, porque isso que causa a identificação, e isso que traz aproxima as pessoas da arte. Era multiartístico, então tinham peças de teatro, tinham performance, havia instalações, e eram coisas que traziam a pessoa não só por um ponto, mas ela enxergava vários outros, entendeu? E por que você acha que o artista ele ainda não se vê dentro desse processo mercantil? Porque, assim, né, muita gente senta aqui e fala, poxa, tudo que eu queria ser era um artista que pudesse sobreviver da minha arte. Mas aí, quando a gente vai para as artes visuais, a gente já vê esse certo distanciamento, talvez. Bom, a gente tem várias questões a pensar sobre isso. Uma delas, por exemplo, é que eu já passei pela universidade, então sei bem quem eram as pessoas que estavam comigo lá. A arte, ela é um pouco inacessível, assim. Ela não é uma coisa que vai te dar dinheiro a curto prazo. Você vender a sua criatividade, você vender as suas ideias, é uma coisa difícil. Então, o mercado da criatividade, ele tem essa questão, tipo, várias pessoas, gostaria de viver disso, porque é isso que eu faço. Mas aí a gente vê uma autoestima baixa, assim, por conta do artista. Questões completamente culturais da cidade, a nossa ideia de que as artes, elas são muito tradicionais aqui. A gente ainda tem um apego muito forte às pinturas regionais. E é isso, mas é muito além disso. Então, o problema é o artista não se enxergar. Porque é capaz, é possível. Mas, assim, é um trabalho árduo, assim. Sim, então... Não é algo que, por exemplo, contratam-se artistas. Você não vê isso por aí. Imagino que você está tratando de mulheres também, principalmente, né? Essa questão da baixa autoestima cabe também dificultando. Cabe a baixa autoestima, porque é um trabalho que é complicado, assim, você se construir nesse mercado. Não é da noite para o dia. E tem a questão, por exemplo, eu falo muito da universidade, porque eu passei por ela. E eu sei que ela me abriu muitas portas. Mas imagina você ser um artista que não passou necessariamente pela universidade. Sim. Então você se sente muito inferior, porque as portas não foram abertas porque você está ali, você não teve esse acesso. Sim. Então é tudo uma questão de acesso e assim, é um pouco triste falar sobre isso, mas é limitante, assim. Sim. É claro que há muitas possibilidades, assim. O mercado da arte não é só você fazer arte. Sim. Mas, assim, há possibilidades de trabalho dentro da arte, eu acho que só não é muito explorado. A questão do artista, assim, de trabalhar e de várias pessoas falarem sobre isso, é muito pertinente, assim. E falando sobre possibilidades, você que já estudou e tem, enfim, envolvimento com a questão das galerias virtuais. Porque como a gente estava, né, comentando anteriormente, quando a gente está na internet, em um espaço que as pessoas estão consumindo e produzindo toda hora e sobretudo, ocorre muito aquela questão da apropriação. Então, por exemplo, às vezes você vê ali uma obra artística, você não sabe de quem foi, você não sabe qual é o conceito que está por trás, para monetizar é complicado, né? E se tratando das galerias virtuais, isso poderia, por exemplo, evitar essa banalização e até desrespeito que ocorre com as obras de artes? Olha, é um assunto muito complexo também, porque a gente trata de várias demandas da arte, assim. A partir quando eu estudei em 2017, a gente ainda não tinha muita consciência do que estava por vir com relação à tecnologia. Mas assim, com os meus estudos posteriores, eu percebi que o boom da internet, ali na pandemia, a gente acabou se perdendo muito em questões de espaço, assim. O artista se perdeu muito em questões de espaço. Porque os seus trabalhos, eles realmente viralizavam, mas não com nome, não com endereço, sem crédito. Não, eles estavam viralizados. Você já viu aquela imagem inúmeras vezes, mas você não faz ideia de quem produziu aquilo. E aí a gente acaba num impasse, assim. É triste saber que, por exemplo, hoje a gente tem também a questão da inteligência artificial, que ela acaba gerando um banco de dados com várias artes de artistas
que ela não acredita. Sim. E acaba gerando imagens a partir disso. Então a gente tem uma banalização mesmo, assim, do trabalho artístico, do fazer artístico. E aí é importante salientar que as galerias virtuais, elas vêm com essa questão do crédito, assim. Então, quando a gente estuda a curadoria da conservação e da preservação da obra de arte, a gente vem com a ideia de ir para o meio virtual também e trazer ali aquele conceito, trazer ali questões pessoais, das poéticas impostas pelo artista, porque isso tudo é muito importante. Como eu falei mais cedo, a obra de arte ela é só o resultado final, mas todo o processo artístico é a concepção da ideia até ali. A gente vai para o mercado o resultado final, mas aquilo tudo foi um processo, e a poética dentro daquilo é muito importante. Sim. E você acredita que, por exemplo, essas galerias virtuais, talvez elas fossem ali agir de uma maneira exatamente como aquilo que a gente estava falando anteriormente, de viabilizar acesso para pessoas que talvez estão distantes, não teriam que... E é muito importante salientar isso, porque, por exemplo, quando a gente tem um espaço físico aqui, a gente tem uma demanda de pessoas. Sim. São pessoas que estão na cidade, são pessoas que estão visitando e chegaram até a galeria por algum motivo, mas na internet é global, assim. Sim. Qualquer pessoa pode ter acesso. Sim. Então seria muito bom porque expandiria todos os horizontes de onde aquela obra poderia chegar. Sim. E existe já várias galerias virtuais, especificamente aqui no Brasil, já é do seu conhecimento esse tipo de trabalho? Eu sei que a gente tem andado bem rápido, tem acompanhado mesmo esse processo. Nos museus, grandes museus, já tem a sua galeria virtual, próprios projetos da Google, da Samsung, todas elas trazem a ideia dessa galeria virtual com o seu trabalho, com todas as estatísticas que são possíveis, por exemplo, quantas pessoas viram, quantas pessoas consumiram aquilo, qual o tempo de leitura, e traz até acessibilidade, assim, para pessoas com deficiência, que podem ouvir sobre o que é a audiodescrição. Então é muito legal, assim, a ideia. No Brasil eu não tenho conhecimento, não, quer dizer, dessas maiores, eu sei que elas possuem já suas galerias virtuais. Mas, assim, no termos de produções menores, especificamente aqui no Amazonas, né? Não tem. Você acha que isso se deve ao fato de que é caro? Eu acho que é um trabalho que sim, ele tem alto custo, né? Você precisa de câmeras especiais, você precisa de uma digitalização mais específica, mais fina. Então, acaba que, realmente, assim, é um pouco inacessível para pequenos produtores. Mas nada que a gente não possa ir fazendo e aprimorando. Inclusive, a gente tem a ideia de fazer a galeria virtual da galeria física lá, da Galeria Manaus. Então, se tratando da Galeria Manaus e também dessa possibilidade de expandir ela para o virtual, vocês trabalhariam com... eu sei que ainda estão planejando, né? Mas vocês pensam em trabalhar com exposições mensais, semestrais? Como é que funciona? Então, a gente tem o acervo da galeria, que tem obras de alguns artistas, mas a gente pretende fazer exposições mensais. Então, ali... Mas não deixa de ter o nosso próprio acervo para compra e venda. Então, a galeria virtual ali facilitaria esse acesso do nosso acervo e tanto das exposições que poderiam vir a essa compra, para entrar realmente no mercado. Nossa, e você mencionando a questão de compra e venda. Eu não sei se isso talvez seja só algo específico, inerente a mim, assim, mas quando eu penso em galeria, eu sempre penso em exposição, tá ali para quem estiver, mas existe toda essa questão também de compra e venda de obras, né? E por que isso é importante dentro do meio artístico? Isso é importante porque, bom, vai beneficiar diretamente o artista, mas a gente tem a questão da utilidade, assim, do trabalho artístico. Quando um artista vende um trabalho, falo isso como artista, a gente está vendendo quase que um filho, assim, a gente está vendendo a nossa propriedade intelectual. Então é bom ser beneficiado de forma monetária por isso. E é um trabalho que você gerou ali. E, inclusive, exportar artistas, obras de artistas daqui. Entendi. Evidenciar e pôr em evidência trabalhos que foram feitos aqui, que não necessariamente
podem ter essa temática amazônica, mas eles são trabalhos de artistas do norte. Sim. A gente comentou também um pouco sobre a questão da diversificação de trabalhos. Você acha que muitos artistas sofrem com esses entraves de, por exemplo, quererem produzir algo que vai além da temática da região amazônica, dos povos amazônicos, e acabam não conseguindo por conta disso? Porque essa é a demanda, quando se olha para a Amazônia, quando se olha especificamente aqui para o Amazonas, é tudo o que enxerga? A gente também tem essa questão, a globalização ela veio de uma forma que se encaminhou por anos, assim. E o mercado da arte, ele acompanha esse processo. Hoje a nossa arte, ela não é mais um quadro na parede, quer dizer, ela não é somente um quadro na parede. Ela também é uma instalação enorme, ela utiliza-se de benefícios da mídia para a construção de um projeto artístico, de um projeto conceitual, de pensamento, de imersão. Então, hoje a gente vê o mercado aqui em Manaus, ele está se estruturando para isso. Então, hoje a gente tem um processo muito maior, assim. E as questões amazônicas, elas são importantes, assim. Mas é se adequar às novas tecnologias, adequar às novas mídias e a forma que o consumidor final, que é o nosso público, que é a sociedade, vai enxergar aquilo. E respeitar o processo criativo de cada artista também, né? Independentemente. E sobre a questão, a gente comentou também sobre a situação de mulheres de baixa autoestima na arte, né? Falamos sobre esse todo. Como é que você enxerga a questão da diversidade dentro do meio artístico aqui? Você acha que contempla mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas? Ou você acha que ainda tem um caminho aí a ser percorrido? Bom, o caminho a gente está sempre percorrendo, mas hoje eu vejo que o espaço ele está muito amplo, assim. A gente vê pessoas periféricas, a gente tem artistas do grafite, a gente tem artistas do rap, a gente tem artistas das mais diversas áreas que são do Amazonas e que carregam as nossas características. Então, eu acho muito bom, assim, hoje o nosso mercado para as mulheres está muito bom, assim, a gente tem muitas artistas maravilhosas, assim, vindo de Manaus, e tanto mulheres e homens, assim. Então, acho que não tem muita distinção, assim. Claro que o acesso é sempre difícil, assim. Como eu falei, é um longo caminho que a gente tem que ir percorrendo, com passos ainda pequenos, mas a gente está encaminhando, assim. Então, hoje eu vejo que o processo, ele se acelerou completamente e se expandiu. Então, a gente tem nomes muito grandes que são... que carregam o rosto do norte, que carregam o rosto de Manaus. E isso é muito importante, assim, porque eles não necessariamente têm um conteúdo amazônico, mas não tem como desvincular a nossa cultura. É inerente, a gente nasceu aqui, então a gente carrega a nossa subjetividade aqui de Manaus. Legal. Bacana. Então agora eu vou pedir para você dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo, convidar para essa exposição aí, que tá muito legal, eu já tô curiosa também, quero ir. Bom, quero convidar todos vocês para irem à exposição do artista visual Fernando Júnior, que está acontecendo lá na Galeria Manaus, que fica próximo ao Paço, ali na rua Frei José dos Inocentes, 153, e lá você vai encontrar todo esse trabalho acerca dos vinhos que ele produziu especialmente para a galeria. Bacana, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, Gabriele, e obrigada a você que continua aí nos assistindo, consumindo aquilo que a gente está produzindo, inúmeros conteúdos diversificados. Mais uma vez a gente está trazendo a questão da pauta da arte. Muito obrigada por nos acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal aqui do TH e também acessar o todahora.com para notícias bem atualizadas, viu? Muito obrigada por nos assistir e até a próxima!